Olá pessoal, eu sou Patrícia Zanchetti e hoje nós estamos no 17º dia de estudo do livro Uma Vida com Propósitos, Para Que Estou na Terra. Esse trabalho é composto por 40 vídeos, aos quais cada um deles nós vamos abordar um aspecto específico de itens que vão nos levar à descoberta do nosso propósito de vida, segundo as Escrituras Sagradas. E o título desta lição é algo muito importante: um lugar ao qual pertencer. Você já parou para pensar que às vezes a gente está no meio de uma multidão, trabalhamos com muitas pessoas, moramos numa comunidade, às vezes em condomínios com inúmeros blocos de apartamentos e muita gente, mas a gente acaba não fazendo parte especificamente de nenhuma comunidade? Já pararam para pensar isso? Estar só em meio à multidão? Eu vejo hoje muitas pessoas dizendo que eu não preciso ir na igreja, eu assisto pregação em casa, eu vejo culto online, eu louvo, eu leio a palavra. Mas a Bíblia nos estabelece que nós fomos feitos para viver em comunidade. O ser humano é um ser social. A palavra do Senhor nos diz lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18, que não é bom que o homem esteja só. Então, se a Bíblia nos diz isso, significa que os relacionamentos devem ser priorizados. Sim, nós precisamos criar vínculos, nós precisamos se sentir aceitos como parte de um grupo. Essa é a verdade. E se na lição anterior, para quem assistiu o vídeo, viu que o mais importante é o amor, é na comunidade que nós vamos exercer esse amor. Quando eu me refiro em comunidade, eu estou me referindo principalmente à comunidade eclesiástica, ou seja, a igreja. E o autor nos traz uma reflexão muito interessante que está lá em Romanos, capítulo 12, versículos 4 e 5. Pela perspectiva de Paulo, ser membro da igreja significava ser órgão vital de um corpo vivo, parte indispensável e inseparável do corpo de Cristo. Os órgãos do corpo estão todos conectados, cada um tem uma função específica. Mas se a gente dá uma topada lá no dedinho do pé, o corpo todo sente. E essa é a ideia do viver em comunidade. Com a experiência que nós tivemos com a partida do meu filho, eu pude vivenciar a importância dessa vida em comunidade. No dia que meu filho faleceu, meu esposo estava viajando, eu não tenho parentes na cidade onde eu moro, e eu levei meu filho, mediquei em casa, não resolveu, levei para a UPA, que é a unidade de pronto atendimento, e lá me foi comunicado o óbito. E eu perguntei para a equipe médica: tudo bem, o que eu preciso fazer agora? Como assim? Tá, tu não vai chamar ninguém? Eu disse: mas eu não tenho família aqui. Tá, mas não é possível que não tenha ninguém para chamar. Não, o que eu preciso fazer? Onde é que eu preciso ir? Enfim. Aí a médica me perguntou: tá, mas tu não tem família aqui, mas tu frequenta alguma igreja? Sim. Não tem ninguém na igreja que você possa ligar, que possa vir aqui para pelo menos te prestar um apoio? Tem. E, automaticamente eu liguei para a esposa do meu pastor e rapidamente os dois apareceram lá na unidade de pronto atendimento e me deram todo o suporte ao qual eu sou eternamente grata. E aí eu pude sentir na pele o que é viver em comunidade. Às vezes a gente acaba se fechando na nossa bolha, seja pelas correrias do dia a dia. Levanta cedo, vai trabalhar, do trabalho vai para a faculdade, volta, fim de semana tem casa. Cansa. E às vezes a gente acaba se fechando na bolha da gente, mas a gente não sabe o quão importante é essa relação em comunidade. E eu digo para vocês que eu senti na pele. Depois da partida do meu filho, a própria palavra nos diz: ama um amigo a todo tempo e na angústia se faz irmão. Como a minha família cresceu
depois que meu filho faleceu. Não necessariamente depois que ele faleceu, mas ali eu pude perceber o quão amada eu era e o quão solidário foi os meus irmãos da igreja ao me receberem, ao me acolherem, passarem a noite no velório conosco. E foi assim uma experiência transformadora. As pessoas vinham, né? Ninguém espera que uma criança faleça assim do nada, mas o Senhor sabe de todas as coisas, nada escapa ao controle dele, e eu sei que também há um propósito nisso. Mas ninguém espera essa notícia, e eu recebi assim um carinho, eu fui tão acolhida, tão bem recebida, que, meu Deus, as pessoas vinham me abraçar assim, perplexas, né, pela situação, e eu dizia, mas ele cumpriu a missão dele, ele está com Jesus. E sabe, essa troca foi imprescindível para minha sanidade e para que a gente conseguisse se manter de pé. Meu filho faleceu numa terça-feira, final de tarde, e no domingo a gente foi para a igreja. Ele foi velado na igreja e eu falei para o meu esposo, quanto mais tempo a gente passar longe da igreja, mais difícil vai ser retornar para ela. Porque como ele foi velado lá, automaticamente chegando na entrada, a gente já tem aquela imagem lá na frente. Então eu falei para ele, a gente precisa voltar o quanto antes para que não seja a segunda perda, né? Então na semana seguinte a gente foi para a igreja e foi muito interessante e foi muito bonito, porque a gente foi para a escola bíblica dominical. Eu sou evangélica, frequento a Assembleia de Deus, e quando a gente chegou na igreja, a gente participou ali, os irmãos assim, quando nos viram, ficaram muito surpresos e ao mesmo tempo muito entusiasmados com a nossa volta, porque nós éramos recém-convertidos, então ficou aquela dúvida, meu Deus, será que eles vão ter força para se manter de pé depois de um golpe tão duro? Mas o Senhor teve muita misericórdia da minha família, de mim especialmente, Ele cuidou de mim e cuida até hoje. E é isso que me traz paz e me traz essa tranquilidade de poder compartilhar isso abertamente, sem nenhuma mágoa, sem nenhum peso no coração. Sinto falta, sinto saudade, mas eu sei que o Senhor sabe de todas as coisas e está no controle de tudo. Eu só conheço um pedacinho da história, mas Ele conhece a história inteira. E depois que terminou a escola bíblica, veio uma irmã que disse assim para mim, olha, irmã, eu aprendi mais com a senhora nessa última semana do que nos meus 34 anos de crente. E veio um outro irmão que abraçou meu esposo e chorou copiosamente, assim de soluçar. E eu fiquei olhando assim, eu não conhecia ele. Depois que ele saiu, meu esposo chegou para mim e perguntou quem era. Eu disse, eu também não sei. Mas enfim, naquela mesma noite, no domingo, no culto à noite, esse irmão teve uma oportunidade de ministrar uma palavra para a igreja e ele fez uma fala muito interessante. Fazia uma semana que ele tinha chegado na região onde a gente está e começado a congregar na nossa igreja. Então ele viu a nossa família, né, nós na igreja com os dois meninos, e depois então ele acompanhou o velório do Vitor. E ele disse assim, eu nunca vou esquecer da fala dele, até então, irmãos, eu sempre imaginei de que era impossível alguém lá do outro lado dar uma martelada no dedo e eu sentia a dor. Mas o que eu vi nessa igreja, nessa última semana, eu entendi que realmente é possível sentir a dor do outro. Vocês entendem o que eu quero dizer com isso? A gente precisa ter vínculos, ter pessoas que a gente possa dividir a nossa carga, que pode abraçar a gente e dizer, olha, eu tô contigo, vamos em frente. Isso traz uma paz, isso traz um conforto e nos dá vontade de estar presente, de ser parte daquele grupo que nos acolheu tão carinhosamente. E é disso que essa lição fala. Então, que vocês possam realmente sentir isso. Porque vocês imaginem, eu não moro, na cidade onde eu moro, eu não tenho parentes próximos. Os meus parentes, a minha família especificamente, está a pelo menos 2 horas daqui, os mais próximos. E imagina, o meu filho faleceu às 5 da tarde, então todo aquele trânsito de final de tarde
Eu moro numa região metropolitana, então... E ainda assim, eles chegaram aqui, meu Deus. Mas antes disso, eu fui acolhida por essa família de fé. Por isso que é tão importante a gente se sentir parte de um grupo, porque fica mais fácil, a gente divide a carga. E é disso que a palavra de Deus nos fala e também o livro aborda, que a gente possa ter essa certeza, essa convicção de que tem alguém orando pela gente, que alguém realmente se importa pela gente. Que muitas vezes a gente tem mais afinidade com algum estranho do que com alguém de sangue, é fato. Eu tiro isso pelo meu trabalho com as crianças na igreja. Eu acompanho as crianças crescerem, eu tenho um carinho. Meu Deus, cada criança daquela ali é como se fosse realmente meu sobrinho. Quando eles me chamam de tia, eles estão falando realmente aquilo que eu sinto. E eu vejo muito mais eles do que meus sobrinhos de sangue, porque moram em outras cidades. Então a gente precisa ter esse vínculo, a gente precisa sentir esse carinho, mesmo que os nossos... parentes de sangue estejam distantes, e é a igreja que vai nos proporcionar isso, porque assim como somos membros de um só corpo, automaticamente se um membro não está bem, todo o corpo sente. Da mesma forma que se você está feliz, tudo isso, a sua pele, os seus olhos, tudo isso transborda essa alegria. Então, cada membro do corpo tem uma função específica, mas aquele membro que se desconecta do corpo, ele acaba morrendo. Você já deve ter conhecido alguém que não tivesse uma parte do corpo, um dedo, enfim, às vezes uma mão, um braço, uma perna, mas as pessoas continuam vivas mesmo sem o membro específico. Mas aquele membro que foi tirado, se por algum motivo eu perder um dedo, o meu corpo, teoricamente, normalmente, em condições normais, ele vai sobreviver, ele vai cicatrizar, ele vai conseguir sobreviver sem aquele membro. Mas aquele membro que foi tirado daqui, sem o corpo, ele vai morrer. Então, é isso que o Senhor fala quando nos coloca na posição de corpo de Cristo. Porque somos todos partes do corpo. Ah, mas eu não sei cantar. Mas nem todos os membros do corpo são mãos, são olhos, são ouvidos. Cada um tem uma função e é justamente essa função global que faz o corpo funcionar. Então, isso é necessário que todos esses membros estejam vivendo em harmonia. Tanto que em casos de transplantes, se não há uma compatibilidade, o que acontece? Há uma rejeição. Então a gente precisa exercitar o amor nos nossos relacionamentos através dessa vida em comunidade para que não haja essa rejeição e para que esse novo membro faça parte desse corpo. O autor também traz uma importante reflexão. Por que a gente precisa dessa relação com a igreja? É na igreja que nós somos identificados como cristãos verdadeiros. A palavra do Senhor nos diz: quando nos reunimos em amor como uma família na igreja, com diferentes formações, raça, posição social, levamos ao mundo um poderoso testemunho. Isso está escrito no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 28. A família eclesiástica, ou seja, a igreja, nos tira dos relacionamentos egoístas. Ou seja, às vezes a gente acaba se fechando por N motivos, até mesmo por cansaço. Mas é importante a gente se dispor a fazer um esforço para estar presente, para ser presente nessa família, porque ela vai nos dar suporte, ela vai nos ajudar a nos mantermos firmes no nosso propósito. E a palavra do Senhor também, a esse respeito, ela nos diz que quem procura se isolar busca interesses egoístas e rejeita os bons conselhos, porque a Bíblia nos diz que somos seres sociais e que devemos estar em comunidade. Automaticamente, quando a gente se isola, a gente está negando esses bons conselhos e deixando de seguir a palavra do Senhor. Isso está escrito em Provérbios, capítulo 18, versículo 1. A igreja nos ajuda a desenvolver músculos espirituais.
porque é justamente o convívio com pessoas diferentes que a gente vai exercitando o fruto do Espírito e desenvolvendo outras características para poder viver em plena comunhão com os nossos irmãos. Se numa família que todos são criados da mesma forma já há atrito, imagina com gente que veio de lugares completamente diferentes, culturas diferentes. Então é importante que a gente tenha essa compreensão para que possamos viver em comunidade e exercitar o amor e poder então sairmos fortalecidos. O autor traz uma reflexão muito interessante que diz assim: muitos cristãos conhecem João 3,16, que diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas desconhecem 1 João capítulo 3, versículo 16, que diz assim: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a vida por nós e devemos dar a vida por nossos irmãos. Esse é o tipo de amor sacrificial que Deus espera que você demonstre aos seus irmãos, uma disposição para amá-los da mesma forma como Jesus nos amou. O corpo de Cristo precisa de nós porque somos nós que vamos cumprir a missão que Jesus nos deu. Tudo que a gente tem de habilidade, talentos, dons, enfim, todas as nossas características vão cumprir o propósito maior, que é agradar a Deus. Mas se Deus não precisa de nada, automaticamente eu agrado a Deus quando eu exerço a plenitude dos dons que Ele me deu em favor dos outros. Então, a comunidade eclesiástica precisa de você e dos seus talentos, porque Deus fez cada um com habilidades diferentes e essas habilidades serão usadas em favor de outras pessoas. Automaticamente, alguém vai ter alguma habilidade que em algum momento vai lhe favorecer. Então, que a gente possa exercer essa comunhão. Um detalhe importante é que a igreja vai nos impedir de retroceder. Automaticamente, quando alguém liga, vamos para o culto hoje, olha, hoje vai ter uma lição legal, ou vamos... Enfim, esse relacionamento íntimo, essa proximidade, ai, eu tô tão cansada, mas eu disse pro fulano que eu ia, então vamos. E naquele momento o Senhor age que você volta assim, revigorado, transformado e tudo coopera para que a gente se mantenha nesse propósito divino, que é viver em comunidade com os nossos irmãos. Então, a comunhão com a igreja vai te impedir de retroceder, porque vai ter sempre alguém buscando te trazer para perto, buscando viver essa comunhão com cada um de nós. Ah, mas na minha igreja não funciona assim. Alguma coisa está errada, porque é o que a palavra do Senhor nos diz. Esse é o modelo a ser seguido. E olha, falando em propósito, o que o autor diz aqui? Está tudo na igreja. Deus planejou a igreja especialmente para ajudá-lo a compor os 5 propósitos que ele tem para a sua vida. Ele criou a igreja para satisfazer suas 5 necessidades mais importantes. Um propósito para qual viver, pessoas com quem viver, princípios pelos quais viver, uma profissão para se sustentar e força para seguir vivendo. Olha que lindo! O propósito de Deus para a igreja são os 5 propósitos que ele tem para a sua vida: adoração, discipulado, comunhão, ministério e evangelismo. Se nós nos dispormos a cumprirmos o nosso ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, automaticamente nós vamos usar os nossos dons que o Senhor nos deu para cumprir a nossa missão pessoal. Cumprindo a nossa missão pessoal, nós também vamos cumprir a missão da igreja. Mas para que tudo isso aconteça, depende única e exclusivamente de você. Você precisa escolher fazer parte dessa igreja. Você precisa escolher amar incondicionalmente. Você precisa escolher se doar, participar e se comprometer com a igreja. Claro, não é fácil,
mas é necessário. E quando isso acontece, é gratificante. Que você possa conhecer realmente o amor através dos relacionamentos e que você possa realmente se sentir parte de um grupo. Que Deus te abençoe grandemente, que você possa descobrir o seu propósito de vida através da vida com a igreja. Tema para reflexão. Sou chamado para pertencer, não para apenas crer. Versículo para memorizar. Assim, também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Romanos capítulo 12, versículo 5. Pergunta para meditar. Meu nível de envolvimento em minha igreja local demonstra que amo e estou comprometido com a família de Deus? Os seus irmãos de fé percebem esse seu comprometimento e esse seu envolvimento com as coisas do Senhor? Fica a reflexão. Que Deus te abençoe grandemente, que você possa encontrar o seu propósito. Te vejo no próximo vídeo. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Um abraço. Te vejo no próximo vídeo.